luz, minhas estrelas da sorte, minhas deusas do paraíso, minhas musas do Egito, minhas divas, minhas estrelas da sorte, meus cristais da prosperidade. Bem-vindas! O meu nome é Paula Mendes Campos e esse é o Pod Paula. E hoje estamos aqui com a personificação do cifrão feminino. Dona Thalita. Amiga, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bem-vinda, seja bem-vinda ao Pod Paula. E, amiga, bom, primeiro eu gostaria de dizer que ela veio do país, né, amiga? Eu vim do meu país. Do país dela, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mais precisamente Barra da Tijuca, porque é um outro país, né? Quem mora no Rio sabe. E, amiga, conta o que você falou quando você chegou aqui ontem em Curitiba. Não, chocada, né? Fiquei chocada. Fiquei chocadérrima, desci no aeroporto, nunca tinha vindo pra Curitiba. Aí saio eu no aeroporto, gente, uma coisa de uma limpeza, de uma organização. Aí mandei mensagem pra Paula, falei, ô querida, aqui é tudo limpo e organizado desse jeito, porque vocês moram em outro planeta. Passou do estado do Paraná. Não, virou. assim, toda vez que eu venho aqui um pouco mais pro sul do Brasil, eu conheço mais o Rio Grande do Sul. Cara, a sensação que eu tenho é que é uma outra órbita, assim, é um outro planeta, uma outra cultura, uma outra coisa, assim, é chocante. A gente não tem aquela beleza toda, né, amiga, do Rio. Mas a gente tem as nossas também. Amiga, a gente tem ônus e nosso bônus. tchan. Lógico, nossa, a cidade é belíssima, eu adorei. É legal. Nós ainda vamos dar uma turistada. Nós ainda Adoro, vamos dar umas turistadas. Amiga, e aí, me conta, antes de mais nada, eu acho que eu não gosto de apresentar as convidadas, porque eu acho que nada melhor do que a gente mesmo, pra gente saber quem a gente é, o que a gente faz, nosso currículo. Sim. Nosso eu currículo. Se apresente pros nossos convidados, quem gente. está aqui, quem ainda não se conhece, quem já conhece, porque às vezes não sabe alguma coisa. Olha, eu quero dizer que as minhas Judites, porque eu chamo todas as minhas alunas e seguidoras de Judite, elas estão ligadíssimas no Pod Paula, tá? Ontem eu falei que eu fiz assim um mistériozinho, falei, eu tenho um compromisso amanhã. Algumas amigas minhas já foram convidadas, já estiveram lá. Menina, você acredita que várias acertaram, mandaram direct? Tenho certeza que você vai no podcast da Paula. Eu falei, cara, como assim? E elas, olha, não perco um. Eu falei, olá. Gostei, tô gostando. Um beijo. Primeiramente, um beijo às Judite, todas. Se você é Judite, deixa um comentário, entendeu? Isso. Poste no Instagram, divulgue outras mulheres. Tira print da tela, bota nos stories, marca a gente. Exato. Marca o Pod Paula. É isso. Mulheres. É isso. Que divulgam outras mulheres. Mas pra me apresentar, vamos lá. Meu nome é Thalita von Schmidt, eu tenho 28 anos atualmente. Eu sou formada em Direito, advogada. Essa é a minha formação acadêmica. Mas eu sou o que eu mesma costumo me intitular de advogada com ascendente em business. Eu amo. Eu sempre empreendi, assim como a Paula, eu comecei a empreender muito cedo, bem antes, inclusive, de entrar na faculdade. Né? Eu fiz diversas coisas ao longo da vida, desde novinha, desde vender coisa na escola, até e-commerce de roupa e de acessório. Eu tive vários tipos de negócios ao longo da vida. Quando comecei a advogar, eu saí da faculdade, já abri meu escritório, sempre fui profissional autônoma, então nunca fui funcionária, não trabalhei pra ninguém, abri meu escritório, cavei cliente por cliente, fiz a coisa crescer, solidificar o meu nome de uma certa forma. E, em paralelo, continuava empreendendo, mesmo com o escritório funcionando. E hoje eu sou infoprodutora, mentora estrategista de negócios. Eu tenho hoje, em processo de acompanhamento individual de mentoria, 21 mentoradas. Sim, eu tenho que dar conta de 21 filhas. Meu Deus, amiga. E dar atenção a todas. Os meus cursos e treinamentos hoje, já mais de 300 mulheres passaram pelos meus cursos e treinamentos. Eu tenho hoje um curso que é voltado para a mentalidade das empreendedoras, uma mentalidade que eu acredito que é requerida para que você tenha sucesso. Então, é um curso em que eu falo sobre a forma como você se relaciona com o dinheiro. Porque se o seu negócio, a sua carreira é o que traz o dinheiro para a sua vida, a forma como você enxerga e vive a experiência de ter o dinheiro impacta diretamente nas decisões que você toma nos seus negócios. Então, Total. Hoje é isso que eu faço. O curso é sobre mentalidade, pode chamar de mentalidade milionária, mentalidade abundante, mentalidade empreendedora, o que você quiser chamar. E a mentoria é uma mentoria voltada para
estratégia, né? Aí realmente é uma intervenção no negócio da pessoa e tudo mais. Hoje a advocacia já não faz mais parte da minha vida como fazia antes, porque não faz mais sentido pra mim, da visão que eu tenho de vida, de mundo, de futuro. Então eu fui deixando a advocacia, eu tô finalizando, tenho clientes ainda, mas estou finalizando os processos que estavam na minha mão. E aí hoje eu só capto clientes e tenho advogados associados, né, advogados parceiros que cuidam desses processos. Então, basicamente, essa é a minha história. Mas calma, que a gente vai É destrinchar isso aos poucos. Miga, Fer, tá dando... Tá certo? bom? Tá legal? Não, é. Não, se quiser Gente, eu grudo aqui, tamo não aqui. tem problema. Não, que a gente vai falando e o negócio vai... Mas aqui sem cortes, né? É isso. Porque, No Mulheres né? Reais. Gente, quem sabe faz ao vivo aí. Olhar real sobre mulheres reais é o nosso Exato, slogan. Então é isso sobre aí. isso. Miga, e falando desse negócio do empreendedorismo na sua vida, dessa coisa. As pessoas, eu costumo dizer que empreender é um estado de espírito. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E é muito louco, porque eu, Paula, não me vejo e nunca me vi. Eu não sei como é. Que nem você, assim. Eu não sei. Eu acho incrível histórias de pessoas, tipo a Lê, por exemplo, que no episódio anterior, que ela contou que ela era CLT e aí ela se organizou para empreender. Sim. E tal. Isso foi uma coisa muito inerente à minha pessoa. Não, pra mim nunca teve a possibilidade de ser CLT. Não existiu, não eu passou também. pela cabeça. Eu já trabalhei para outras pessoas, assim como eu acho que Sim. você também já fez. Mas a gente era muito... a gente sempre empreendia em todos os lugares que a Sim. gente estava. Sim. Então, vamos falar um pouco sobre isso, assim. Eu acho que você tem muito disso que é muito parecido comigo. Uhum. Não interessa, a gente pode ir trabalhar no McDonald's, que a gente vai empreender no McDonald's. Isso. Porque empreender é um estado de espírito, é você, Espírito. de alguma maneira, atuar dentro daquela função e sempre pensar mais, sempre pensar fora da caixa, Sim. né? E eu acho que você sempre fez muito disso. E como que foi isso na sua vida? Como que você entendeu que você era assim? Enfim, que é difícil também. Né? O que acontece? Eu sempre faço questão, inclusive, de dizer isso, porque eu sei que as pessoas, principalmente quem assiste a gente pela internet, acaba se comparando. Eu sei porque eu vejo nas minhas alunas, eu vejo nas minhas seguidoras, eu vejo, eu tenho contato com as pessoas. Pelo tipo de pergunta que as pessoas fazem, às vezes eu vejo que as pessoas se comparam. Então eu faço questão de dizer que eu tive o privilégio, eu sou privilegiada de diversas formas, desde, sei lá, a cor da minha pele, a região do país em que eu nasci, o tipo de família em que eu cresci, a educação, a camada social. Eu sou privilegiada. Então eu tive o privilégio de nascer numa casa em que a minha mãe é extremamente empreendedora, apesar de ela não ter vindo de uma família assim. A minha mãe não foi incentivada a isso. O empreendedorismo na casa da minha mãe não era bem visto com bons olhos. Então, assim, ela é a ovelha negra da família. Entre vários concursados, né? O meu avô era concursado e tal. A minha mãe era a empreendedora, a porra louca, a que metia a cara, que fazia. E o meu pai, que também é um sujeito extremamente ambicioso, também é advogado, autônomo, que sempre foi um cara visionário, ambicioso, sempre teve facilidade de fazer dinheiro sem ser como funcionário de alguém. Então eu tive o privilégio de crescer nessa casa. E isso faz uma diferença muito grande na forma como você encara a vida, né? Não é que exista o jeito ruim e o jeito bom de ser criado. Não existe o tipo de pensamento certo e o errado, digamos assim. Né? A galera que se encontra no CLT e primeiro e que depois vai empreender, tá tudo bem também. E se não quer empreender, tá tudo bem também, porque tá uma onda, eu falo isso sempre, tá uma onda de que porque tem que empreender, porque só quem empreende é que presta, que é bom, que é grande. Cara, não é pra todo mundo não. É exatamente isso que eu falo, não é pra todo mundo e tá tudo certo, porque se todo mundo empreendesse, não ia ter... Não, gente, eu preciso ter pessoas pra trabalharem pra mim, não empreendam todos, por favor. Não, exatamente, eu acho que não é pra todo mundo, você tem que ter muito estômago. Exato. E tem que ter perfil, né? Exato. As pessoas acham que, eu só vou ter sucesso empreendendo. Não. Não. Inclusive, você pode empreender em company, estando dentro de uma empresa. Sim. Querendo crescer. E é muito sobre isso, sobre ser um estilo de vida. É um estilo de vida, exato. Então, assim, pra mim começou muito cedo, porque eu tive esse incentivo dos meus pais também. Então, a primeira vez que eu tive um ímpeto empreendedor na minha vida, eu tinha 7 anos.
E eu cheguei em casa, minha mãe conta essa história pra todo mundo. Eu cheguei em casa um dia da escola e falei pra minha mãe que eu queria fazer brigadeiro pra vender na escola. Eu tinha 7 anos. E aí a minha mãe, cabeça de mãe, né, gente? Por mais empreendedora que seja, minha filha, tá faltando alguma coisa, você quer comprar alguma coisa que você não tem? Tipo, tá faltando alguma coisa que eu não tô provendo pra essa criança que ela quer vender alguma coisa pra ter dinheiro, né? Sim. Então foi o primeiro pensamento dela. E aí eu disse uma coisa que ali a minha mãe teve a sensibilidade de entender que eu era empreendedora, né? Porque eu disse pra ela assim, não, mãe, quando tem o recreio do colégio, eu levava merenda de casa. Mas as outras crianças, várias crianças da turma, levavam dinheiro pra comprar na cantina. E aí eu falei, mãe, quando acaba o recreio, que todo mundo volta pra sala de aula, as outras crianças pegam essas moedinhas do troco do lanche e jogam no fundo da mochila. Eu quero aquelas moedinhas. Cara, quando eu disse isso, a minha mãe, cara, peraí, A genética veio boa, o negócio eu tenho uma funcionou. pequena empresária em casa, calma Eu aí, amo. minha menina tem uma visão. E aí, ela, graças a Deus, não tolhiu esse ímpeto, muito pelo contrário, ela incentivou. Nossa, minha filha, que legal, é isso mesmo, vamos lá. Mas eu acho que aí ela entrou, então ela começou a me ensinar, minha mãe, ela é professora, ela dá aula na Fundação Getúlio Vargas de posicionamento estratégico, de Que marketing legal. e tudo mais. Então, Quero ela conhecer, entrou maravilhosa, você adoraria conhecê-la. Mas aí ela entrou com essa coisa do conhecimento. Amiga, você sabe o que eu fiz com isso também? Tinha uns 7 anos, mais ou menos, e eu também, louca, gente. Completamente louca, fora da casinha. Olha o que só que eu fui já mais... Mas assim, eu tinha conta na cantina. Porque eu ficava tarde no colégio. Sim. Minha mãe me colocava pra fazer tudo, que eu era gordinha, então eu era a bolotinha da sala, então eu fazia todos os esportes que você consegue imaginar na vida. Então eu ficava todo dia no colégio. Uhum. E então eu tinha conta na cantina pra poder comer à tarde, pra poder comer, Sim. enfim. Beleza, olha o que eu fazia. Eu comecei a falar pra galera anotar na minha conta. E eu pegava o dinheiro. Eu falava, anota aí na minha conta e me dá o dinheiro. Pra todos os meus amigos. Minha mãe foi pagar a conta depois de um mês. Olha o golpe. Amiga. Gente. Ela falou, Paula, pelo amor de Deus, como é que você conseguiu comer, sei lá, 30, Isso 40 salgados Tá que você é em gordinha, 10 mas dias? tudo bem. Mas... Amiga, eu pegava o dinheiro e guardava o dinheiro. E comecei a juntar dinheiro. Maravilhosa. Minha mãe falou, meu Deus do céu. Nossa, eu levei uma bronca. Eu imagino. Fui proibida, conta na cantina, só podia levar maçã a partir de então. E a dieta começou. Não, então, mas tinha isso. A minha mãe veio, então, com o conhecimento. E aí eu comecei a aprender sobre negócios muito cedo. Então, hoje eu tenho conceitos inclusive que eu uso para fazer interferências nos negócios das minhas alunas, das minhas mentoradas, que vieram desde muito cedo, que eu aprendi muito cedo. Aí ela falou assim, olha, minha filha, o brigadeiro é comida tem toda uma logística. Aí ela começou a falar comigo, a margem de lucro é muito apertada, porque você vai comprar as coisas, você não vai comprar de um grande fornecedor o leite condensado, você vai comprar no supermercado, então sua margem vai ficar muito pequena, vamos vender outra coisa. E ela me incentivou e eu comecei a vender bijuteria. Eu vendi também. Aí um dia ela chegou em casa e eu estava com uma linha, um exército, uma linha de produção de bijuterias, porque eu recrutei todas as meninas da sala para fazer bijuterias para mim. E eu estava, mas minha mãe, minha filha, mas isso é trabalho escravo, o que você está fazendo? Elas precisam receber. Eu falei, já combinei o pagamento. Cada uma vai escolher 2 peças e vai levar embora para casa. Juro. E aí, assim, a gente ri hoje dessas histórias, mas aquela Thalita que queria vender brigadeiro. Desculpa, eu me emociono. Ai, linda. Ela me trouxe aqui hoje. Sim, E ela tá orgulhosa de mim, com certeza. sabe? Porque hoje eu tenho vários negócios, né? Eu tô investindo em outras coisas, inclusive já tenho mais algumas coisas para registrar na Pink, não é mesmo? Galera, Camila, tô de olho em você, Camila, do atendimento da Pink.
Amiga. Eu vou entrar em contato, deixa comigo, já falei com ela ontem. Já tenho outras coisas pra registrar, porque estou diversificando também. Eu nunca fico com uma coisa só. E isso é o que eu sempre sonhei pra minha vida. Sim. Isso é o que eu sempre sonhei. Ontem, no avião, vindo pra cá, do Rio pra cá, eu escrevi uma newsletter, porque eu tenho uma newsletter semanal. E eu escrevi uma newsletter, quando eu tô viajando, assim, eu fico muito inspirada. E na newsletter eu falei sobre isso. Assim, a newsletter, inclusive tô dando spoiler da newsletter, porque ela não foi entregue, não foi enviada ainda, mas tudo bem. Mas a newsletter... Mas se inscrevam na newsletter. Entendeu? O link está na bio do meu Instagram. Você pode ir lá e se inscrever. É isso. É sobre isso. E eu falei sobre isso na newsletter. Que eu entendo que existe todo um movimento muito válido, diga-se de passagem, de não romantizar determinadas coisas, como, por exemplo, o empreendedorismo, a maternidade, né? E é válido. Porém, o não romantizar, ele também tem um limite. Sim. Porque eu acredito que a gente precisa começar a romantizar a nossa vida, sim. Sim. Porque, e quando eu digo isso, é no sentido de que a gente precisa começar a se ver como o personagem principal da nossa vida. A gente precisa enxergar a nossa vida como um grande espetáculo, como um grande filme, porque é só assim que a vida tem graça, sabe? É você ter a capacidade de visualizar para onde você quer ir e sentir o prazer de ver que você tá indo pra lá. E que você tá chegando. E um brinde à vida que só melhora. Que só melhora. Só melhora. É se isso. Gente, se melhorar mais... Melhora. Eu realmente... Melhora. Se melhorar mais, melhora. Eu realmente vou ter que fazer outro brinde, porque... Não, amiga, eu acho que isso a gente tem muito em comum. E eu ao contrário de você, eu trago isso muito, eu acho que dos meus pais também. Então, cara, olha que eu sempre falo isso aqui no podcast, o quanto é importante a base e o quanto a gente deve agradecer por isso. Eu também tenho plena convicção que eu sou super privilegiada com relação a isso. E principalmente com relação à educação, a isso. A não ter pais que me podaram, sabe? Porque, cara, todo mundo existem várias crianças que querem mais. Que têm visões diferentes do que simplesmente matemática e português. Exato. E só porque elas talvez não sejam excelentes nisso. Sim. E não estejam enquadradas num método, enfim, num escopo escolar. Não significa que essa pessoa não vai ter sucesso. Não significa que essa pessoa não é fora da curva. Exato. E é exatamente por isso que... Gente, por favor, não me cancelem, tá? Vou falar uma coisa agora. Por favor, não me cancelem. Continuem ouvindo pra entender por quê. Atenção que vai ser o corte aqui. Não, é por isso que eu digo que se eu tiver filhos um dia, os meus filhos não vão frequentar a escola. Primeiro, eu quero muito não ter esses filhos aqui no Brasil. Mas... eu não concordo. Eu odeio a escola. Eu acho a escola uma grande merda. A escola tradicional, nos moldes tradicionais, é uma grande matadora, executora de talentos e de sonhos. Porque tudo no mundo evoluiu. Tudo no mundo chegou a novos patamares. Nós temos novas profissões que nunca existiram. Muitas, e né? muitas surgindo o tempo todo como nunca antes. Nós temos hoje tudo. A tecnologia evoluiu. O jeito de se relacionar evoluiu. Tudo evoluiu. A escola não evoluiu. A escola é a mesma desde sempre. A forma de educar, de ensinar é a mesma, a forma de avaliar é a mesma e a forma de suprimir talentos e sonhos e de tentar moldar tudo para uma única forma é o mesmo. Inclusive, a palavra conformar vem disso. O que é conformar? Conformar é aceitar uma forma. Conformar é estar conforme, é estar dentro de uma forma. E o que muitas vezes acontece hoje e que me revolta muito é que muita gente talentosa, ambiciosa e visionária e com inteligências diferentes simplesmente entra nesse sistema
tradicional de educação e se conforma E não com se vê. uma coisa que disseram que aquele é o certo, aquele é o futuro, só tem aquele jeito E não se vê representado. Não. E aí acha que não... Eu, Paula, por muitas vezes da minha vida empreendedora, eu falo isso, já tive alguns negócios também, e já fiz muita merda, já deu errado, já perdi dinheiro, já gastei dinheiro que eu não tinha, Amiga, já devi no muito. banco. Eu também. Já fiz todas essas coisas. E por muitas vezes, eu acho que por muita essa coisa de não ter esse espaço, talvez, eu me coloquei pensando, putz, mas será que eu sou empreendedora mesmo? Será que eu sou ambiciosa? Eu sempre acreditei, eu sempre soube, sempre foi uma coisa minha, natural. Será que isso é ambição? É só loucura? Eu sou louca. Louca, sem foco. Sem foco. Sempre, a vida toda me falaram isso. Você não tem foco. Como é que você tá na faculdade de Direito, você abre uma agência de publicidade? Só que se eu não tivesse feito isso, eu nunca ia ter feito a Pink. Exato. Nunca. Então, eu falo que o que a gente é hoje é uma sequência de tudo que a gente criou e esteve presente durante toda a nossa vida. Eu falo isso muito pras meninas quando eu vou dar aula, sobre venda, inclusive. Sim. E quando eu vou falar sobre networking, sobre, enfim, ninguém nasceu hoje. Não. E outra coisa, você não exige de uma criança que tá aprendendo a andar que ela já saia correndo. Exato. Então, assim, não dá pra exigir de você, jovem, ou de você que tá começando um novo negócio, num novo ramo, que já dê tudo certo sempre desde o começo, você já esteja correndo em um mês, pá! Não existe isso. Ganhando dinheiro pra Não caramba existe. e vai, e goals. Exato. E a mesma coisa comigo. Também fiz muita merda, também fiquei devendo, também gastei dinheiro que não tinha, também emburaquei dinheiro em negócio que não deu certo. Eu não uso essa frase. É uma frase que eu não gosto. Isso faz parte, inclusive, é algo que eu explico muito para as minhas alunas no meu curso sobre mentalidade para empresárias, que é: não existe não dar certo. Tudo sempre dá certo. Porque todos os erros que eu tive no meu caminho até hoje e os que eu vou ter daqui pra frente, porque eu não tô perfeita agora. Eu nunca vou estar perfeita. Todos os erros, eles fazem parte do acerto. Todos os erros fazem parte do sucesso. Na minha vida, só existe espaço pra dar certo. Não existe espaço pra dar errado. Porque mesmo que eu precise recalcular a rota, mesmo que num momento presente eu não entenda por que que saiu do controle, por que que não foi como eu esperava, por que que eu fiz uma determinada coisa pensando que ia ser de um jeito e não foi, por que que eu meti os pés pelas mãos, ainda que eu não entenda, todos esses erros, todas essas coisas, esses fracassos, digamos assim, essas falhas, fazem parte do meu sucesso. Total. Te trouxeram até aqui. Exato. É o que você falou. E vão me levar pra frente também. Exato. Então, assim, eu aprendi a pensar a vida dessa forma. E depois que eu entendi isso, e eu parei de ter medo de fracassar. Sim. Eu parei de ter medo de errar. E quando eu parei de ter medo de errar, eu também parei de ter medo de faltar. Porque isso impacta diretamente a forma como a gente faz dinheiro. Como a gente vive a experiência de ter o dinheiro na nossa vida. Então, quando eu deixei de ter medo da falta do dinheiro, eu passei a fazer muito mais dinheiro, passei a ser mais ousada, eu passei a ser mais consciente, eu passei a ser mais exposta, a me expor mais, a me autopromover mais. E esse é um dos pilares de um grande empresário, capacidade de se expor, de falar do que você fala, de vender o que você faz, seja você tendo 45 empresas ou só uma. Essa é uma grande capacidade que a gente precisa ter, porque no final de contas tudo é venda, todo mundo tá se vendendo. Eu falo que eu tenho um módulo do curso que, gente, eu vou lançar ano que vem. Ela vai, gente! Bora! Depois de quase, entendeu? Muitos pedidos, vou lançar. Tem um módulo que eu falo que chama A Venda Mais Difícil. Sim. Que é de você mesmo. Sim. É isso. Inclusive porque a gente não é incentivada a isso, né? Não é incentivada a isso. E no fundo, saber vender e se vender é o que determina a sua sobrevivência. Sim. É o que faz de você
é o que te dá tranquilidade de estar em qualquer lugar, em qualquer negócio, em qualquer viés. E o que eu sinto muito, e o que você traz muito no teu Instagram, nos teus conteúdos, na newsletter, enfim, que eu estou. Ai, que maravilhosa, amo! Sobre essa questão de mentalidade. Eu acho que isso é uma coisa que não era muito falado, né? Agora tá ficando na moda. Agora tá ficando na moda. Antes, a galera falava, era muito relacionado à lei da atração, a coaching e lá. E agora ficou na moda, né? E amiga, eu vejo você falando disso faz muito tempo. Sim. Explica pras pessoas que estão assistindo a gente, pras meninas que estão assistindo a gente, o que é essa mentalidade, esse pensamento de abundância, qual que é esse conceito, Sim. quais são as... Da onde sai? Bom, vamos lá, gente. Vocês precisam entender isso. Não é um bicho de 7 cabeças, é um raciocínio, inclusive, muito lógico, tá? Acompanha aqui comigo. Primeira coisa que a gente precisa entender. Tudo que existe, essa televisão, esse microfone, essa taça de água, o pezinho iluminado da Paula, tudo, qualquer coisa que existe, em algum momento foi uma ideia na cabeça de alguém. Esse microfone, ele é desse formato, ele tem essa espuma e esse cabo com essa mola, porque alguém pensou em todas essas coisas. Tudo que eu toco hoje, que eu trago para a realidade, que tá no presente aqui, que é o que a gente chama de consciência 3D, é um nível de consciência 3D esse que a gente toca, cheira, sente... Os sentidos. Né? Tudo que existe esteve na mente de alguém pensou. Então você tá literalmente tocando a ideia de alguém. Se essa pessoa não tivesse pensado, isso não tinha existido. Logo, tudo que você pensa gera uma ação ou uma decisão, né? Na verdade, num primeiro momento gera um sentimento, e esse sentimento gera uma ação, uma decisão, e a sua decisão gera um resultado, que é um resultado palpável, que pode ser dinheiro na sua conta, pode ser faturamento na sua empresa, ou pode ser um produto físico, pode ser qualquer coisa esse resultado, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de mentalidade abundante, de mentalidade próspera, de desenvolver esse tipo de pensamento, a gente está falando de você mudar a forma como você pensa o dinheiro para que você possa mudar os resultados que você tem em relação ao dinheiro. Porque você pensa, sente, age, resulta. É assim. Se você pensa de uma maneira extremamente escassa, o que é muito comum, porque nós fomos criados assim, principalmente aqui no Ocidente, por uma questão cultural e histórica, no Brasil principalmente, com uma colonização que veio com dogmas muito fortes da Igreja Católica, e um desses dogmas é a questão da simplicidade, da modéstia, da pobreza, né? Tanto que a gente tem algumas ordens aí de padres que fazem votos de pobreza e tudo mais. A gente foi ensinado, a gente foi incentivado a pensar de maneira pobre, porque ter dinheiro é feio, ter dinheiro é ruim, vender é errado, se autopromover é errado. Se você é mulher, então falar que você é foda no que você faz, que você é a melhor no que você faz e vender o que você faz então, assim, execrado ao máximo, porque, né, ai, fulana tá se achando. Eu falo, gente, tem que se achar mesmo, porque quem não se acha tá perdido. Eu me acho mesmo porque eu sei quem eu sou. Então, a gente foi incentivado. E esses são pensamentos muito pobres que geram mais pobreza. Porque todos os resultados de tudo os resultados sempre vão ser um reflexo exato da raiz daquela decisão que gerou o resultado. Sim. Então, se a raiz da sua decisão é um pensamento pobre, o seu resultado vai ser um reflexo disso. Um exemplo que eu sempre dou. A pessoa, por exemplo, que tem medo da falta, tá? O medo da falta do dinheiro é um tipo de pensamento bastante escasso e muito comum. Ou porque a pessoa passou um período de privação muito grande na vida, principalmente durante a infância, ou porque gerou algum tipo de trauma, porque em casa sempre faltava e aí via os pais brigando por causa de dinheiro, ou porque um dos pais pensava o dinheiro de uma forma e o outro de outra e isso dava treta, ou, enfim, de alguma forma a pessoa tem medo de faltar, porque ela não sabe o futuro. Ela pode ter 2 comportamentos.
Na verdade, existem muitos outros, mas basicamente 2 comportamentos são os mais comuns. Primeiro vou gastar tudo, vou usar tudo, o que vier na minha mão, o dinheiro na mão é vendaval, a pessoa nem, quando ela vê, o dinheiro já foi, ela nem sabe muito bem pra onde, por quê? Não sei o dia de amanhã, tenho medo de faltar. E se amanhã eu não tiver pra realizar isso aqui que eu quero? E se amanhã eu não tiver? E se o dinheiro não chegar novamente na minha mão? Então, viva lá a vida louca. Vamos gastar tudo, só se vive hoje e amanhã a gente pensa. Só que aí o amanhã chega e aí vem o desespero. E aí o que acontece? Tô desesperada porque agora tá faltando. E se tá faltando, estou corroborando no meu subconsciente que o medo da falta é algo que eu realmente tenho que ter, porque falta. Entendi. O outro comportamento é o exato oposto, mas é só um outro lado de uma mesma moeda. A pessoa que tem medo da falta, mais especificamente, por exemplo, as empresárias que têm medo da falta, ela acaba sendo uma má empresária, digamos assim. Ela acaba não atingindo 100% do potencial de resultados que ela poderia atingir. Por quê? Com medo da falta, ela não arrisca, ela não usa, ela não investe o dinheiro dela. Quando usa, ela se sente extremamente culpada, extremamente pesada. Então, o negócio dela também não cresce como poderia, porque para crescer tem que investir. Para crescer tem que usar. Para crescer tem que correr o risco do dinheiro ir embora. Tá tudo bem, porque ele vai voltar em algum momento, entendeu? Então, você tem esses 2 comportamentos. E aí, o que essa pessoa gera? Mais falta. Porque o negócio não cresce, então ele não fatura. Aí falta e ela corrobora na cabeça dela aquilo que ela acredita ser verdade sobre o dinheiro, que o dinheiro falta. Exato. Então, quando a gente fala de mentalidade, é sobre isso. É sobre você mudar a raiz desse ciclo. É passar a pensar da forma como os ricos pensam, como os milionários pensam. É aprender a pensar como os grandes pensam. Porque, na real, o cara que é multimilionário, bilionário, e a maioria deles, existe inclusive uma média, eu não me lembro agora o nome do estudo, mas me parece que, em geral, os multimilionários grandes do mundo todo, todos eles faliram, em média, 7 vezes antes de conseguir ficar aprendi a minha 7ª empresa! Yeah. Agora vai, amiga! Agora vamos aumentar esses zeros da conta. Então, mas por que esses caras, eles realmente se tornaram grandes? Não existe o medo da falta. Porque o cara tem 17 pilares, tá, gente? Só pra dizer pra vocês, existem 17 pilares dessa mente. Que eu explico no meu curso, inclusive um por um desses pilares tem um módulo só com esses fundamentos. São 17. Mas um deles é exatamente que pessoas ricas, prósperas e abundantes, grandes empresários, eles têm um padrão de pensamento de que eles criam a própria realidade. Eles criam as oportunidades. Eles criam as possibilidades. Então, se eu crio, da mesmo jeito que eu criei uma vez, eu crio de novo. Eu crio de novo e eu crio de novo. Então, isso gera uma autoconfiança. O cara não tem medo de usar. Porque ele vai fazer de novo. Ele pode incessante. Incessante, exatamente. É incessante. É incessante. Você pode ter, sei lá, 50, 60, 70 anos, você fala, se eu tiver que fazer uma empresa com 70 anos, foda-se, eu vou fazer. Exato. E vai dar boa. Exato. E vai dar boa, porque eu tenho uma bagagem Exato. absurda. Exato. Exatamente. E eu acredito muito que o dinheiro gera... Eu acredito, e isso pra mim, Paula, foi uma virada de chave total, assim. Eu comecei a empreender sem mãe trocínio, pai trocínio, claro que nunca me faltou nada, mas... Era o meu dinheiro, era o meu dinheirinho que eu ia lá, colocava, fazia acordo no banco, negociava, pegava empréstimo do cartão e não sei o que e tal, não sei o que. E eu comecei a entender, eu tinha muito esse negócio de permuta, vamos negociar, vamos nananã. Mas quando eu entendi e comecei a ter um pensamento que eu tinha que poupar para entender aonde eu tinha que reinvestir o dinheiro e investir o dinheiro, e que eu tinha que entender que o dinheiro gera dinheiro. Então, é isso. Se você tem um produto, eu vou te pagar pelo seu produto, você vai me pagar pelo seu. E isso é ter uma postura de empresário. É isso. Isso é ter uma postura abundante. É isso. Eu não me incomodo de pagar pelo seu produto, você não se incomoda de pagar pelo meu, e eu não vou questionar seu preço. Inclusive pago, tá, gente? Estou lá pagando a Pink fielmente. Exato. Contrato,
eu contrato, eu compro, Exato. eu pago. E eu demorei pra entender isso. Sim. E isso é uma coisa que é impressionante o quanto isso faz diferença. Sim. Você dá mais valor Sim. pro trabalho da outra pessoa. Do outro. Isso tem uma coisa, Paula, que eu sempre explico também para as minhas alunas, sempre, que é o seguinte: a venda é um ato sagrado. Porque a venda, primeiro, quando a gente fala que dinheiro é energia, é porque, se todo mundo aqui frequentou aula de física na escola, sabe que a definição física de energia é aquilo que tem capacidade de realizar trabalho. O que é trabalho? Trabalho é expandir, trabalho é aquecer ou esfriar, ou enfim, trabalho, né? O dinheiro, ele é energia porque é isso que o dinheiro faz. Ele expande, ele potencializa, ele aumenta coisas, ele impulsiona coisas como um motor que traciona, né, alguma coisa, um motor que impulsiona uma máquina, por exemplo. Então, o dinheiro é energia. E quando a gente fala sobre isso, que você estava falando, de pagar pelo trabalho dos outros, existe algo de sagrado nisso. Porque quando eu desenvolvo o meu produto ou o meu serviço, eu estou empenhando ali energia vital. Eu estou ali, se eu passar 2 horas desenvolvendo um projeto, um produto, qualquer coisa para Paula, são 2 horas do meu tempo limitado de vida na Terra que nunca mais vão voltar para as minhas mãos. E que eu empenhei em algo que eu vou entregar para você. Você está literalmente pegando uma parte da minha vida para você. Quando você paga pelo meu trabalho, você está em troca me entregando o fruto de parte da sua vida que nunca mais vai voltar nas suas mãos. Então eu vejo hoje a venda como algo sagrado. Ela é uma troca de energia vital. Eu te dou uma parte da minha vida e você me dá uma parte da sua. No final das contas, o tempo é a coisa mais cara que a gente tem, né? Não, lógico, porque, né, além de tudo, a gente não sabe quando ele vai acabar, né? Exato. Você não sabe quando é a última vez que você tá fazendo alguma coisa. Você não sabe quando é o último dia que você vai acordar. Então, é isso. É sobre isso. Isso é muito louco. E, cara, quando você começa a ter esse pensamento e essa visão e esse entendimento sobre o seu negócio, sobre o seu business, sobre, enfim, a dinâmica com que você se relaciona com os seus negócios e com os seus atos de venda. Sim. As coisas fluem, né, amiga? Nossa, demais. A coisa vai. Demais. A coisa vai, porque você não se apega ao fato de você perder um cliente, você não se apega ao fato de você dar um desconto, mas você sabe até onde você pode dar o desconto. Exato. Você sabe até onde você pode ir, você sabe qual é o valor. Eu falo que o preço, o valor vem antes do preço sempre. Sim. Então, a proposta de valor que você gera é, na verdade, o que você tá oferecendo. É isso. Né? É exatamente isso. É a sua capacidade de resolver alguma coisa. Sim. De entregar alguma coisa, de suprir uma necessidade. É exatamente isso. E quando você entende, não só da boca pra fora, mas eu sei que o meu trabalho é muito bom, eu sei que tem valor. Primeiro, seu trabalho é muito bom, você não faz mais do que obrigação. Porque quem não tem competência não se estabelece. Começa por aí. Se você for incompetente, amor, nem entra no mercado. Não era nem pra você estar oferecendo teu serviço. Porque qualidade não é diferencial, é obrigação. Sim. Quando você entende qual é o real valor do seu negócio, sem ser da boca pra fora, você começa a agir em conformidade com aquilo. Você começa a todas as suas ações, todas as decisões dentro do seu negócio, os processos que você estabelece na sua empresa, o tipo de gente que você contrata para trabalhar com você, o tipo de posicionamento que você tem dentro do seu setor de marketing, seja ele no digital ou não, enfim, fazendo o que for. O posicionamento que você tem, a forma como você comunica com o seu público, com o seu cliente, tudo isso fica extremamente alinhado. As coisas fazem sentido. Começa a não ter ruído entre uma coisa e a outra. As coisas começam a ficar extremamente coerentes. Exato. Extremamente coerentes. E aí vem aquela coisa assim, eu não sou pra todo mundo. Tá tudo bem se o cliente não fechar comigo. É isso aí. Custa tanto, o valor é X milhões.
o preço é X mil. É isso. Quem puder pagar, paga, vai ter. Quem não puder, não vai e tá tudo bem. É clareza, né? É isso. É clareza. É isso. E, amiga, como que foi essa transição? Porque a gente falou que você teve sempre essa postura empreendedora, Sim. mas você está passando por esse momento de transição Sim. entre a carreira como advogada e Sim. agora como infoprodutora, mentora e tudo Sim. mais. Como que foi isso pra você? Quando que você sentiu internamente que não, eu preciso me desvincular, eu vou tender a caminhar por esse caminho, ou eu tô faturando, então ok. Teve esse momento relacionado ao faturamento? Teve. Só foi um pensamento, não, agora eu quero fazer isso. Como que foi? Foi um surto, no caso. No caso, Foi um surto um coletivo surto mesmo. dentro de todos os seus neurônios. Surtei mesmo. Minha mãe achou, falou, meu Deus do céu, essa menina, alguém traz o Rivotril? Tá bem, não? Juro pra você, eu recebi uma mensagem, a 10ª, milionésima, 50ª, trilionésima mensagem do cliente. Doutora, o meu processo... Ele falou comigo no dia anterior, queridos. No dia anterior. Doutora, e aí, já teve andamento do meu processo? Falei, querido, o fórum fechou ontem às 5h30 da tarde. São 8 horas da manhã, não abriu ainda. Não teve como ter... Não teve. Não tem como, né? Mas quando eu recebi essa mensagem, eu simplesmente li a mensagem e eu comecei a chorar copiosamente. E eu falei, não aguento mais. Eu não consigo mais fazer isso. Eu amo o direito. Eu vou ser advogada para sempre na minha vida. Eu não vou cancelar a OAB jamais. Eu acho aquela coisa de que existe o amor da sua vida e o amor para a sua vida. Uhum. O direito é o amor da minha vida. Mas ele não é o amor, a advocacia não é o amor para a minha vida, porque não se encaixa no que eu quero para minha vida. Mas eu falei, cara, eu não posso mais, porque eu tô morrendo aos poucos. Todo dia, cada vez que eu tenho que lidar com o cliente, cada vez que eu tenho que lidar com o judiciário falido, porque sim, o judiciário brasileiro é falido, porque sim, a gente tem 400 milhões de processos, tem serventias no Rio de Janeiro com 80 mil processos para um único juiz e uma equipe de 3 assessores. É humanamente impossível as coisas andarem. Quem tem um processo, quem tem um problema que quer resolver, ainda que seja extrajudicialmente, porra, tá com pressa, porque a pessoa quer resolver o problema dela, entende? Então, e eu sempre atuei numa área, eu atuava na área civil e de família, então a gente acaba sendo um pouco psicólogo dos clientes também. Sabe Márcia, da TV? Casos de família, é tipo isso. Então eu falei, não posso mais, porque eu surtei. Naquele dia, eu tive um breakdown, assim, eu surtei, eu gritava, eu chorava, eu batia a porta. Eu não aguento mais! Enlouquecida, juro pra você. E eu já tinha outros negócios. Eu tava com e-commerce, eu tava com outras coisas. Aí eu falei, cara, acabou. Acabou. A partir de hoje, eu não aceito mais nenhum novo cliente. Eu vou só finalizar os clientes. Então, isso tem mais ou menos 3 anos. Eu tinha um pouco mais de uma centena de processos na minha mão. Eu tinha 100 e tantos processos, então assim, foram 3 anos para poder, que estavam em andamento, né? Então foram 3 anos para poder subestabelecer os processos que dava para subestabelecer para outros colegas, os que não dava para eu finalizar, tinha alguns já indo para fase de execução, para receber honorários. Eu falei, cara, trabalhei anos nesse negócio aqui, eu não vou largar. Na hora de receber meus honorários, meu amor, mas não vou mesmo, jamais. Segura. Então eu parei de aceitar, foi um processo. Não foi do dia pra noite. Dá vontade de fazer do dia pra noite. Principalmente quando você tá emocionalmente estafado, a vontade de jogar tudo pra fazer a louca mesmo, sabe? Assim, mandar a secretária dizer pra todo mundo que eu surtei, tô internada e morri, entendeu? Tipo assim, a minha vontade era fazer isso. A minha vontade era falar pra Jéssica é minha assessora, minha assistente. Vou estar vendo, Jéssica, qualquer um que entrar em contato, agora dispara uma mensagem pra todo mundo. Doutora Thalita teve um surto, foi internada, está morrendo. Esqueçam ela. A vontade era, tipo assim, de fazer isso, de jogar tudo pro alto. Mas adultos fazem o que precisa ser feito. Então, eu tive que lidar com essa parte de mim também, com essa vontade, com esse desespero. Fazer as coisas aos poucos, de maneira consciente, de maneira madura, de maneira calma. E
fui esquematizando outras coisas e faturando com outras coisas e tudo mais. Então, assim, hoje em dia, nem que eu quisesse, a advocacia seria o carro-chefe. Mesmo que eu quisesse continuar advogando, não seria. Financeiramente, não seria a advocacia o carro-chefe da minha vida. Porque não chega nem aos pés do que eu faço hoje em termos de faturamento. Mas foi assim. E rolou, por um outro lado também, uma coisa de tipo, cara... Eu estudei 5 anos de faculdade particular. Os meus pais pagaram a faculdade pra mim. Eu sou boa. Eu sou muito boa no que eu faço, né? Passei na UAB 1 ano antes de me formar. Pós-graduações, né? Ainda teve investimento nas pós. Sei quantos milhões de congressos, de palestras, de coisas. Meu pai é advogado também. Então, rolou aquela coisa assim, eu demorei um tempo, eu tive que chegar no surto pra poder tomar essa decisão, porque eu ficava ruminando aquilo, pra assim... você ter essa aceitação de que Exato. Talvez não era o amor para a sua vida. Para a minha vida. Mas rolou essa coisa assim de, cara, poxa, meus pais investiram tanto em mim, agora eu vou largar isso de lado, tipo, como é que eu vou explicar isso pros meus pais? Será que eles vão ficar decepcionados comigo, decepcionados com a minha decisão? E assim, se eu soubesse que seria tão tranquilo, eu teria feito antes. Inclusive porque depois eu comecei a faturar muito mais, né? E eu já faturava, eu já ganhava muito bem como advogada, mas eu comecei a faturar muito mais com outros negócios. Aí é que meu pai achou maravilhoso mesmo, minha filha. Porque isso, minha filha, ganha dinheiro. Porque aí... vai, pode ganhar dinheiro. No final das contas é isso, gente. No final das contas é isso. E eu sempre falo, eu sou tão grata a ele e a minha mãe, que pra mim, hoje, o meu objetivo maior de vida é trabalhar com uma cachorra mesmo, pra ganhar muito dinheiro, encher o cu de dinheiro, pra eles terem o que eles quiserem, entendeu? Meu pai gosta de andar de moto, eu quero comprar uma garagem cheia de moto pra ele, entendeu? Tipo, e é isso. Levar minha mãe pra Grécia, é isso que eu quero fazer, entendeu? E esse momento, amiga, você vai ver esse vídeo daqui um tempo e você Certamente. vai falar, aconteceu, como eu vejo hoje de outras coisas, é isso. Total. É isso. E quando que foi esse momento que você começou a divulgar esse outro viés profissional? Sim. E como que você fez uma estratégia, você montou uma coisa antes? Porque ali o seu Instagram era pessoal, até então. Era pessoal, sim. Ou você já falava sobre a parte jurídica? Como que era isso? Não, o meu Instagram, ele era uma conta pessoal, tá? Aí quando eu comecei Fechada a abrir... ou aberta? Não, era aberta e eu tinha uma galerinha que me seguia, mas assim, me seguia porque gostava das coisas que eu mostrava, tipo, sapato que eu comprei, sabe? Essas coisas assim, bem blogueirinha. Sim. Tinha uma galerinha ali, mas era assim, uma galerinha, sei lá, 3 mil pessoas, 4, sei lá. E aí, eu quando comecei a abrir os meus olhos, assim, pro digital, pro que o digital poderia proporcionar, foi numa fase que eu tinha terminado um relacionamento. Eu tinha saído de um relacionamento que era bastante tóxico, bastante complicado. E aí, uma amiga minha falou, cara, você tem que falar sobre isso, sobre como que você saiu disso e da forma como você vê a vida hoje, depois disso e tal. E eu comecei muito a compartilhar sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre relacionamentos. Eu falava muito especificamente sobre relacionamentos e tudo mais. E eu comecei a faturar no digital com isso, porque eu fiz um desafio, que era tipo um desafio de autoestima. Eu fiz um grupo de desafio. Que legal, não sabia. O desafio, inclusive, eu tenho ele até hoje. É um produto que eu abro uma vez por ano, só em dezembro. Não sei se esse ano eu vou abrir, tô pensando ainda. Mas é um desafio, ele chama 10 dias pra ser a mulher da sua vida. E eu amei! Maravilhoso! É incrível, eu amo, eu abro ele todo ano. E foi o primeiro produto que eu tive, a primeira vez que eu faturei. Aí, em 2020, no comecinho, assim, da pandemia, no comecinho mesmo, nas primeiras semanas, assim, que deu lockdown em todas as cidades e tal, lá em março, pessoal desesperado. Thalita, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque como é que vai trabalhar? Ah, porque eu tô desesperada, porque isso, porque aquilo. Eu já tava faturando no digital. Já tava botando várias estratégias em prática, eu já tinha tido outros negócios, eu já tava... Pra mim, a pandemia tava sendo ótima, eu tava faturando muito. E tudo fechado e fora, tudo fechado. Né? Então, exato. Te dava tempo pra... Exato. Eu já tava largando a advocacia, assim, né? Mas ainda tinha muitos processos na minha mão. Tudo fechado. No fórum, nada andando, os processos suspensos. Falei, cara, eu acho que é isso. Eu vou enviesar pra esse lado.
o que eu gosto mesmo, que me dá tesão de falar, é sobre empreendedorismo, é sobre estratégia, é sobre negócios, é sobre mentalidade. Eu via muito essa defasagem. As pessoas sabem muito da técnica, acumulam muito conhecimento, existe uma obesidade mental, compra milhões de cursos, faz 400 mil mentorias, 595 treinamentos e tal, e não bota em prática, ou bota em prática da maneira errada, porque a mente que tá por trás, a forma como o padrão de pensamento que a pessoa tem, impede que ela coloque aquilo em prática da maneira correta. Sim. Então eu via que tinha essa defasagem, eu falei, cara, é sobre isso que eu vou falar. É isso que eu quero falar, a minha intuição já tava me guiando muito pra isso. Eu, inclusive, falo que eu faço negócios de maneira intuitiva. Eu acredito em negócios intuitivos. Existe uma máxima dentro do meu negócio, que eu, inclusive, sou funcionária dela, a minha chefe, que é a minha intuição. A minha intuição toma todas as últimas decisões, é a palavra dela. Se eu sinto que uma determinada coisa não é aquilo ali, não vai... Cara, desiste, eu não vou fazer. E por outro lado, se eu cismo que o caminho é pra um lado, se a minha intuição... Cara, tô sentindo que é por aqui. Eu enfio a cara e é isso. Inclusive, eu amo essa liberdade de poder dizer, cara, eu vou enfiar a cara e, mano, se der uma merda, a culpa é somente minha, a responsabilidade é somente minha e o ônus é somente meu. Então, eu faço isso. Eu trabalho de maneira intuitiva e aí eu comecei a falar sobre isso. E aí, de 2020 pra cá, bum! Quadrupliquei o faturamento. Porque existe uma coisa de energia. Quando você fala com amor, com paixão, com tesão sobre algo que você realmente ama, não tem como as pessoas não pararem pra te ouvir. Não tem como as pessoas não desejarem o que você tem. Não tem como as pessoas não quererem comprar o que você vende pra elas. É magnético. É magnético. É magnético. Hoje, eu não preciso correr atrás de cliente, muito pelo contrário. As pessoas me mandam mensagem todos os dias. Minha mentoria já subi o preço. Hoje custa mais de 5 mil reais. E as pessoas vêm atrás, Thalita, por favor. Quando vai abrir, socorro, preciso, quero mentoria, socorro, nananã. E o curso, todo mundo desesperado. Eu não preciso correr atrás de cliente. Eu hoje, literalmente, ganho dinheiro sendo eu. Eu simplesmente sou eu. Eu falo o que eu acredito, o que eu quero, do jeito que eu quero, com toda a energia, com todo o que existe em mim, com todo o amor do mundo. E o amor vende. Total. É isso. Maravilhosa. É isso. Eu ganho dinheiro sendo eu ganho dinheiro. Quando as pessoas perguntam, mas o que você faz? Eu falo, faço dinheiro. Faço dinheiro, entendeu? Porque fazer dinheiro é meu hobby e a vibe é tudo. É daí que vem. E é isso. E a vida só melhora. A vida só melhora. Um brinde. A vida que só melhora. Amém. Por favor. Miga, já falamos várias coisas, mas eu sempre pergunto pra todas as minhas convidadas, tá? Uma coisa que você é muito boa. Sim. Já falamos, vai. Mas ok, a mais, vai. E uma coisa que você teve que aprender a ser boa pro seu negócio prosperar e... enfim. Tá. Uma coisa que eu sou muito boa. Oratória. Acho que isso, inclusive, veio muito da advocacia. A advocacia me ajudou muito. Eu tenho uma fala, eu sei que eu sou convincente, eu tenho uma fala envolvente, eu me expresso muito bem. E isso me ajuda muito a vender. Bastante, né? Uma coisa que eu não era muito boa e eu tive que aprender. Eu tive que me organizar e ter uma rotina, porque eu sou extremamente procrastinadora. Extremamente. Eu também. E aí, eu ainda tinha um orgulho de falar, não, mas eu trabalho super bem sob pressão. Eu deixo processo quando tinha prazo. Que é isso, querida? Prazo a gente faz no dia que tá vencendo, no fatal ali, ó. Protocola 23h59 do prazo fatal. Acaba meia-noite, é 23h59. Que aí, olha... Como diria a Gabi... recurso sai, ó. Como diria a Gabi, que veio no podcast, segundo episódio, se eu não me engano. O melhor prazo... melhor inspiração é o prazo. É o prazo, exato. Eu era assim. Quando você é empreendedor, dá pra fazer isso. Quando você vira empresário, não dá. Porque existe uma diferença. A gente vai ser empreendedora pra sempre. Mas hoje a gente é empresária. Tem que ter estratégia. O empreendedorismo, exato, é o nosso estilo de vida. O empreendedorismo é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente respira.
Eu sou extremamente estratégica. Hoje, eu sou empresária. Então, você pode ter certeza, querida, você que está aí ouvindo esse podcast, eu não disse uma vírgula aqui que não tem estratégia. E se você agora quer comprar qualquer produto meu, estratégia. Se você tá aí com vontade de comprar alguma coisa minha... Se você já durante o podcast entrou no Instagram... Meu curso, tô abrindo vaga agora dia 17. Olá, dia 17. Se você quer entrar na próxima turma, foi porque eu te peguei de maneira estratégica aqui, de algum jeito. Então, assim, eu tive que aprender a não procrastinar. Eu tive que aprender a me organizar, a ter rotina. E eu entendi que, como boa taurina que sou... Por incrível que pareça, gente, rotina faz muito bem pra gente. Por mais que você seja uma taurina muito porra louca, muito empreendedora, ter um itinerário básico pro nosso dia faz muito bem pra gente. E qual é, amiga, hoje teu itinerário básico? Inclusive, eu tenho um manual de rotina também, tá, gente? Eu tenho um workbook que é um manual de rotina, que eu exponho como que eu organizo uma rotina, porque a real é, a rotina só dá certo quando você entende como e por que as coisas funcionam dentro daquela organização. Então, para cada um vai ser de um jeito. Mas eu tenho um esqueleto básico. O que acontece? A minha rotina hoje ela é baseada em 3 pilares, uma que eu chamo de tríade de prioridades nesse meu workbook. A tríade de prioridades da minha vida é corpo, mente e espírito. Então, todos os dias eu cuido do corpo, todos os dias eu nutro a minha mente, todos os dias eu alimento o meu espírito, a minha conexão com o divino, com a minha fé, eu sou cristã, eu oro, eu faço devocional e tudo mais, e todo dia eu ganho dinheiro. É assim, a minha vida, a base é essa, é todo dia cuidar do corpo, todo dia nutrir a mente, porque o maior ativo dos nossos negócios é a nossa mente. O seu negócio, ele é um reflexo exato do que está na sua cabeça. Total. Então, quando você olha para o negócio de alguém, você está literalmente olhando para dentro da cabeça daquela pessoa, né? Eu preciso nutrir a minha mente, então todos os dias eu estudo, eu leio 10 páginas de livro, todos os dias, livros de informação mesmo, não de romance, de livro que realmente vai nutrir a minha mente, e todos os dias eu cuido do meu corpo. Então, todos os dias eu coloco o corpo em movimento, porque o nosso corpo também, se você tem saúde, né? Na verdade, assim, se você tem saúde, você pode trabalhar. Se você só trabalhar, você não vai ter saúde e não tem como trabalhar. Exato. Então, é isso. Você precisa ter... Um CNPJ muito de sucesso jamais consegue ser um CNPJ de sucesso se o CPF tiver uma merda. Se o CPF tiver uma merda. É isso. É isso. Então, essa é a tríade de prioridades do meu dia. E eu encaixo essa tríade dentro do meu dia a dia. Então, eu acordo cedo. Geralmente, o meu telefone desperta às 6h20 da manhã. E daí, eu tomo café da manhã com calma, porque eu entendi que eu preciso começar o meu dia com calma. Eu preciso tomar café. Não adianta aquela... correria, gritaria, zoeira, telefone, televisão ligada, internet, qualquer coisa. Não. Então eu tomo café com calma. Enquanto isso eu vou lendo as minhas 10 páginas de livro. E aí eu vou me exercitar, coloco meu corpo em movimento, volto pra casa, daí eu começo a trabalhar. Divido o meu dia de trabalho em 3 blocos básicos. O primeiro bloco eu chamo de high vibes, então é o bloco onde eu me apresento na minha melhor energia, na minha melhor vibração para o meu público, para o meu cliente em potencial. É onde eu vou entrar nas redes sociais e eu vou falar com o meu público, eu vou gerar um conteúdo com interação high vibe para aquele cliente, né, vibração alta. Daí eu entro num segundo bloco, que é o bloco de produtividade máxima, que eu chamo de pancadão, que aí é tipo é o bloco onde acontecem todas as reuniões. Fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito. E o último bloco do meu dia de trabalho, ele é sempre o bloco da visão. O que é o bloco da visão? É o bloco em que eu trabalho em projetos futuros. Então é a hora do meu dia que eu paro todos os dias para trabalhar em novos projetos, em novos produtos, em novos clientes, em novas empresas, porque vem aí novas empresas, novas marcas para serem registradas na Pink, não é mesmo, Exato. Queridos? Então, tudo que eu desenvolvo, por exemplo, esse workbook, ele foi desenvolvido todo nesse último bloco de trabalho. Um curso que eu quero lançar, um treinamento que eu quero desenvolver,
Ele geralmente, a ideia é onde eu faço brainstorming, é onde eu faço reuniões ligadas a esses novos projetos e tal. Porque os nossos negócios, eles só se mantêm em ritmo de crescimento se você tiver visão de futuro. Então, precisa estar dentro da sua agenda, precisa estar dentro da sua rotina como empresária, um tempo dedicado ao seu futuro. Porque a real é que, sabe aquela coisa de pensar global e agir local que a gente fala no mundo dos negócios? A real é que a vida da empresária é pensar futuro e agir presente. A gente vive nessa dualidade, pensar futuro e agir presente, pensar futuro e agir presente. Então, a nossa rotina tem que refletir isso. Total. E aí, enfim, tem várias outras coisas, mas o básico da minha rotina E o workbook é também está à venda sobre está a rotina. Venda, e é isso. exatamente, sobre a rotina, chama Manual de uma Rotina Poderosa. E ai de mim se não fosse a minha rotina. Porque Eu amo. essa Estou na luta organização- pra poder montar a minha, inclusive vou comprar. Amiga, por favor. Vou comprar. Por favor. Hoje. Eu te dou. Não, o não quero, manual, não se quero, você não for. quero. Eu quero pagar. Então, falando sobre isso, sobre paga, esse dinheiro, paga, eu vou recebo pagar. mais, por favor, obrigada. Eu sou um imã que atrai dinheiro, as pessoas amam me pagar. Eu faço isso, inclusive façam, tá, gente? Toda vez que sai uma venda, meu telefone apita, Eduz ali o dia inteiro, né? O pessoal comprando, workbook, não sei o quê, nananã. Todas as vezes, se forem 200 vendas no dia, é 200 vezes. Isso aí, eu sou um imã que atrai dinheiro. As pessoas amam Eu me amo. pagar. Obrigada. Mais, por favor. Juro. Todas as vezes. Amiga, eu ia pedir pra você dar um aviso paroquial final, mas pode ser esse. Pode Entendeu? ser. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigada, as pessoas amam me As pagar. pessoas amam me pagar. É isso. É isso. Amiga, onde te encontram? Deixe seus arrobas, a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo, mas Sim. fale, por favor. No Instagram, @ThalitaSchmidt. Eu tô muito ativa lá pelo Instagram. Mas se você colocar também no Spotify, Thalita Schmidt, você vai achar lá episódios de podcast, aulas em áudio, pra quem gosta de ouvir áudio também. No YouTube também, Thalita Schmidt, tem aulas minhas lá. Eu costumo fazer aulas terça-feira, geralmente. Nas terças-feiras a gente tem a aula de terça. Vai voltar em breve essas aulas, mas já tem algumas lá que você pode assistir. E acho que é isso. No link da bio lá do meu Instagram, você acha todos os links possíveis e imagináveis para entrar na newsletter, que é gratuita, semanal, tem um conteúdo que é exclusivo. Então, o que vai pra newsletter não entra em nenhum outro lugar, é um conteúdo só da newsletter. Quem tá na newsletter também é a minha lista VIP, digamos assim. Então, o pessoal sabe tudo antes. Quando eu vou lançar alguma coisa, as pessoas sabem antes. Eu dou spoiler, eu conto. Eu gero cupom de desconto exclusivo pra quem tá na lista VIP. Tem toda uma comunidade dessa newsletter. Quem quiser entrar também na newsletter, o link tá lá na bio do meu Instagram. E é isso, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, estou muito feliz, gente. Que podcast! Ai, amei! Que pó de pala foi esse, meus queridos? Se inscrevam no canal, lembrando que nós estamos também no Spotify, então vocês também podem ouvir o episódio, reouvir, reescutar. Se você estiver assistindo aí, divulga, marca a gente. Marca a gente. Por favor, vamos ser mulheres que apoiam outras mulheres. Por favor, né? E é isso. Acho que é a palavra que a gente mais falou é isso, porque isso. tudo que a gente fala é uma máxima. É isso. Agora a gente vai sair daqui e vamos lá tomar um champanhe com as meninas. Vamos tomar um champanhe por quê? Porque ontem a gente saiu e falaram que a gente vai tomar um champanhe agora, 11 Aí da fala, manhã. gente, mas 11 horas da manhã a gente vai tomar champanhe. Mas pode, amiga, porque ó, eu bebo só a partir das 10. Graças a Deus é 10 sempre em algum lugar do mundo, né? É. Uma champanhe pra brindar a vida que só melhora. Só melhora. E deixando aqui, também me sigam lá no Instagram, @PaulaMendesCampos. Sigam o podcast também, @podpaula_. E vamos aos avisos paroquiais finais de hoje. Vamos lá. Gente, a vida começa todos os dias, em todos os momentos, tá? O processo pode ser lento, mas desistir não acelera. E por último, Tim Maia, me desculpa, mas eu quero dinheiro. Menina, eu tô querendo mais dinheiro do que amar. É isso, meus queridos. Beijo, até semana que vem. Tchau!